Olá pessoal, boa noite. Oi, Stephanie. Olá, Olá, Stephanie, tudo tudo bem? bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. E você? Tudo bem, você consegue me ouvir? Sim, eu Ok. não consigo te ver muito bem. Não consegue Tá ver muito cortando. bem? Tá cortando a Tá te imagem? cortando. Isso. Não sei se é a minha conexão ou dos colegas, não sei se os colegas conseguem ver também. É, Eu acredito que sim. Minha conexão aqui aparentemente está boa. Nós temos algumas pessoas que acabaram de entrar, Então acho que a câmera tá cortando. né? Não sei se os colegas, a Flávia, a Ju, e a Carol, que estão aqui conectadas, vocês podem dar um alô se conseguem ver e ouvir a gente? Você continua me vendo cortado, Eu te ouço bem, Stephanie? mas eu vejo o seu rosto cortado. Deixa eu subir mais um pouquinho. Subir mais um pouco? Ok. Isso. Helena disse que está ouvindo, não sei se está vendo também nós dois. Está aqui a câmera. Ok. Quando uma outra pessoa entra, ele muda. Acho que melhorou o vídeo, será? Carol Ainda Tosi tá disse que cortando um pouquinho. está cortando o quê? A minha cabeça? Isso. Agora. E agora? Agora melhorou. Legal. Muito bem, temos aqui alguns colegas que entraram, agradeço muito que vocês reservaram um tempinho para ouvir essa conversa minha com a Stephanie Raposo. Eu já conheço a Stephanie há muito tempo, primeiramente eu quero me apresentar, mas eu acredito que todos aqui já me conhecem, né? Sou o professor Alex Alves, da Exalc. Eu vejo que aqui muitos são colegas e ex-alunos, e amigos também dessa nossa trajetória nos últimos anos. Obrigado, Helena, ela comentou agora sim, está conseguindo ver bem. Bento Oficial, agradeço sua presença, meu caro. O Bento Oficial, ele tem um canal também que ele conversa com jovens, né, dá aconselhamento profissional para jovens, agradeço a sua presença aqui. Então, o foco desse nosso bate-papo, Stephanie, é sobre indicadores, né, de desempenho econômico-financeiro, né? Eu tenho todo interesse em estar ouvindo um pouco da sua experiência, né? Que você tem compartilhado nas redes sociais. Eu já conheço você pessoalmente já há bastante tempo, né? Você tem formação em finanças, né? E eu vou até pedir para você se apresentar, trazer um pouco da sua trajetória. E eu vou também deixar espaço aqui para os colegas que estão participando para trazerem as questões deles, ok? Depois eu vou gravar o Ok. vídeo e disponibilizar para quem tiver interesse, né? Em rever ou quem perdeu alguma parte da conversa por questões de conexão. Então vamos lá. Stephanie, eu vou pedir para que você, como todos aqui que estão conectados no momento já me conhecem, eu vou pedir para que você se apresente, fale um pouco da sua trajetória, né? Como que você chegou até essa experiência que você está tendo com análise de indicadores, né, de desempenho econômico-financeiro, dentre outros aspectos em finanças. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Eu me formei em administração, depois pós-graduação, mas sempre trabalhei no mercado financeiro.
nas áreas de controladoria, finanças, planejamento. Sempre, em todas as experiências de trabalho que eu tive, foram nessas áreas, basicamente. E formações gerenciais, né? MIES, análise de dados. Então, eu acabei tendo bastante contato com a maioria dos indicadores que são utilizados para planejamento financeiro, estratégico, para acompanhamento dos resultados das empresas. E como eu estou já há uns 15, 16 anos atuando nesse setor, então eu consegui adquirir bastante conhecimento prático, mas também teórico, porque após a gestão financeira, que foi a pós-graduação que eu fiz, que é basicamente voltada para resultado, eu também tive a oportunidade de fazer uma graduação em contábeis, ciências contábeis. Foi onde eu pude ter a experiência de trabalhar na área de controladoria, e aí eu consegui ter uma visão completa do que é análise de resultado, de como utilizar os indicadores, de como projetar a continuidade, a melhoria, o crescimento das empresas, porque eu passei desde a parte de administração, que é mais geral, e consegui planejamento, controladoria, as áreas específicas, trabalhar no MIS, na parte de informações gerenciais, me permitiu também ter uma visão das empresas como um todo. Então, em resumo, mais ou menos, essa é a minha trajetória. Eu já trabalhei em empresas como HSBC, Sul América, Zurich Seguros, já trabalhei no Banco ABC, hoje eu trabalho na área de planejamento financeiro do Banco Pan. Legal. Então você sempre atuou na área financeira, né? Sua primeira formação foi em administração, depois você fez algumas pós-graduações e você, por último, concluiu a sua graduação em contabilidade, né, Stephanie? E aí você comentou Exato. que foi justamente no final dessa graduação que você desenvolveu um trabalho sobre indicadores, né? Em que você analisou algumas empresas brasileiras. Você pode falar um pouquinho desse seu trabalho? Claro, eu trabalhava numa indústria que foi comprada por uma empresa que compra empresas familiares e corporativa elas, vamos dizer assim, não sei se essa palavra existe, coloca uma administração mais profissional, depois que elas crescem, elas são vendidas. Só que esse fundo tinha como premissa utilizar para todas as empresas do grupo o indicador EBITDA. E então era uma empresa que usava os ativos para alocação e sempre a gente tinha um resultado muito distante quando a gente comparava com as outras empresas do grupo. Foi aonde eu fui provocada pelo meu gestor na época, que era o diretor financeiro. Ele falou: Stephanie, esse indicador EBITDA, ele não serve para o nosso negócio, porque ele despreza o que a gente mais tem de relevante, porque as únicas despesas que tinham eram depreciação, era o resultado financeiro, por conta dos empréstimos, investimentos de longo prazo, enfim. E todas essas variáveis o EBITDA exclui. E a gente não tinha como, a gente sabia que estava errado, mas veio aquela provocação. A gente precisa descobrir como melhor analisar a nossa empresa. Na época eu estava concluindo a graduação em contabilidade. Foi aonde eu resolvi juntar essa provocação com o trabalho que eu estava desenvolvendo. Então eu fui atrás inclusive essa empresa foi utilizada como estudo, e eu precisava comparar, provar para a diretoria na época que aquele indicador não servia para a gente, que aquele indicador não era o melhor. Então eu resolvi juntar essa situação e fazer um estudo. Eu saí da empresa antes de finalizar o estudo, mas eu dei prosseguimento no artigo. E aí foi publicado pela revista Trevisan, que era a faculdade na qual eu, na época, cursava o curso de contábeis. Então, Stephanie, então, a partir dessa... Não, pode. Eu só quero fazer uma observação aqui para quem não conhece, eventualmente, o indicador que estava sendo utilizado, que é o EBITDA, né?
Exato. Antes de você continuar, deixa eu só frisar aqui para os colegas que estão participando que o EBITDA, ele é uma medida de lucro e é uma medida de lucro diferente que é muito utilizada por empresas grandes, que quer dizer lucro antes dos juros, os impostos, a depreciação e a amortização. É o lucro que vem estritamente da operação do negócio, sem considerar imposto pago para o governo, sem considerar despesa com depreciação e amortização. E aí o que a Stephanie está colocando é que ela parte do princípio que essa não é uma medida tão apropriada para poder avaliar desempenho econômico-financeiro para as empresas, né? Stephanie, por favor, continue. E só complementando a sua colocação sobre o EBITDA, as empresas que têm capital aberto, né, na Bolsa, que são listadas na Bolsa, a CVM criou uma normativa, que agora eu não me recordo qual era o número, que obriga as empresas a calcularem o EBITDA e divulgarem nas suas demonstrações de resultado. O EBITDA é um indicador de caixa operacional. Para algumas empresas, alguns nichos de negócio, ele serve e sim, pode ser uma boa medida de desempenho. Mas no caso das empresas que eu analisei, que foi a Tópico, que era a empresa que eu trabalhava na época, a BR Malls, a Mills e a Localiza, ele destoava a realidade do negócio, porque ele desprezava os principais resultados que vinham nas demonstrações financeiras. Então, o que me chamou a atenção foi isso. Apesar de ele ser super difundido no mercado, até por uma questão normativa, ele pode ser míope, dependendo do ponto de vista do negócio. Entendi. E você, Stephanie, que outros indicadores você elaborou na sua análise? Para poder contrapor essa questão do EBITDA? Isso, eu busquei indicadores que tivessem mais aderência ao negócio. Por exemplo, nesse nicho que eu estava avaliando, a BR Malls, por exemplo, é uma empresa que constrói shoppings e condomínios e aluga. Alguns ela vende, mas não é o nicho de mercado delas. E aluga através desses aluguéis, é um fundo imobiliário, né? Através desses aluguéis, eles têm a lucratividade. A Localiza aluguel de carro. A Tópica ela alugava galpões modulares. Por exemplo, uma empresa precisa tocar uma safra por 6 meses, então ela montava esses galpões, após o término era desmontado. E a Mills, que ela era para locação de plataformas. Então, são todas empresas de serviços, né, Stephanie? Sim, de serviços. Só que elas utilizam o ativo delas, e a maioria, com exceção da BR Malls, que alocava como investimentos, mas, de forma geral, era utilizado o ativo permanente dessas empresas. E o único custo, que, além da manutenção, que acaba sendo uma despesa, não é nem um investimento, era a depreciação e amortização. Só que essa depreciação e amortização a gente tira para analisar o EBITDA. Então não adianta eu olhar esse indicador porque ele não está considerando o principal custo dessas empresas. Da mesma forma como ele desconsidera o resultado financeiro, que são despesas e receitas financeiras, né, um menos o outro. O que acontece? Essas empresas, por terem um portfólio muito grande, elas acabam sendo financiadas, principalmente fundos imobiliários, por um período de tempo muito longo. Então a dívida tem um custo. Então, eu não posso desconsiderar essas empresas, dessas empresas, esses resultados financeiros para poder analisar se ela está me dando, se está sendo um negócio rentável. E impostos, enfim, aí já não são tão impactantes devido ao tipo de negócio. Mas eu achei interessante porque a partir desses casos eu comecei a analisar todos os indicadores. E como que eu fiz para analisar? Eu tinha que entender do que era composto aqueles indicadores. Qual que era o denominador, qual que era o numerador, e qual que se aproximava mais daquela necessidade que a gente tinha de analisar o resultado daquelas empresas. Então eu peguei os indicadores de rentabilidade, ROA, ROIC, ROI,
Peguei os indicadores que eram voltados aos ativos permanentes, que são os ativos de longo prazo. Peguei indicadores de dívida, indicadores de alavancagem. Eu analisei uma gama bem grande de indicadores e fui descartando aqueles que o denominador ou o numerador não eram tão próximos ao negócio que eu estava avaliando. Aí eu fiz uma seleção dos que mais se aproximavam, comparei todos os resultados, inclusive com o EBITDA, e depois verifiquei quais que eram as vulnerabilidades desses indicadores, que eram os mais próximos, e fiz o que a gente chama de indicadores gerenciais, né? Que é quando você pega um indicador já utilizado, já difundido, e aplica algumas alterações para que ele se torne mais aderente ao que você quer analisar. Obtendo esses resultados, tanto dos indicadores originais quanto dos indicadores gerenciais, eu comparei com o EBITDA. E eu obtive 3 tipos de resultados diferentes, né? Porque o EBITDA demonstrava um resultado altíssimo, o que não era verdade, porque eu estou tirando os custos, né, de depreciação e de endividamento. Os indicadores usados no mercado deram um resultado piores do que o EBITDA, mas ainda aceitáveis. Quando eu fiz os indicadores gerenciais, o resultado mudou assim completamente. Então, é interessante você poder comparar esses 3 indicadores, que você consegue ter uma visão geral da empresa e entender quais são as vulnerabilidades. Fora que você começa a conhecer o portfólio, o produto, conhecer mais a empresa que você trabalha, o que você investe, porque é importante observar que essas análises podem ser realizadas tanto por um pequeno investidor quanto por um CEO de uma multinacional, ou até para investimentos pessoais. Você pretende ter um investimento de longo prazo, você precisa conhecer o que você está investindo. Então foi mais ou menos assim que eu fiz a contrapartida do EBITDA. Eu falei, olha, esses indicadores, o EBITDA ele tem essas vulnerabilidades para essas empresas e eu sugiro que sejam utilizados esses. Entendi. Interessante. E você, isso tem até um pouco a ver, o comentário que eu vou fazer, com a pergunta que o Jenner fez. Deixa eu voltar aqui na pergunta que ele fez. Sobre os KPIs, está aqui. Na empresa que atuo, Jenner Sanches, na empresa que atuo, há muita dificuldade em estabelecer cultura de KPIs, que são os indicadores de desempenho de maneira geral, né? Os KPIs é um grupo muito maior do que os indicadores que a gente está tratando aqui. A gente está falando do desempenho financeiro, né? Os KPIs, eles são indicadores de maneira geral, incluindo financeiros, né? Você vincula as metas, eu estou falando aqui para o público, né, em geral, você vincula diversas metas gerenciais, né? O atingimento dessas metas aos KPIs, e com base no atingimento dessas metas, os funcionários são remunerados de acordo com aquilo que eles contribuíram para o negócio, né? A contribuição que eles deram para o negócio. E aí ele coloca assim, como engajar as pessoas e principalmente a gerência nessa questão, porque você está comentando assim, empresas que muitos analistas no mercado financeiro usam EBITDA, né? EBIT, indicadores baseados no resultado operacional, lucro do negócio. Você está trazendo uma perspectiva um pouco mais ampla, né, em que você inclui os vários indicadores e vai peneirando, né, olhando aquilo que diz respeito ao negócio, porque você fala assim, olha, apesar dos juros, né, as despesas financeiras não serem um resultado operacional do meu negócio, porque a despesa financeira é uma decisão minha como empresário. Eu decidi me endividar. O negócio continuaria rodando se ao invés da dívida eu colocasse dinheiro no meu próprio bolso. Vendesse um terreno, vendesse um carro, etc. Mas não, eu decidi me endividar e essa decisão de me endividar gera um ônus financeiro, que é a dívida, né? Então você diz, não, tem que levar em consideração isso. E aí como é que você vê na sua experiência de banco, né? Você conseguir criar uma cultura voltada para esses indicadores como instrumento de controle, né? Justamente em função das barreiras, né, que eventualmente a própria gerência vai ter. Porque você tem que incorporar isso em KPIs, né? Essa foi um pouco inclusive eu tinha esse comentário e aproveitei aqui o gancho do Jenner, que eu acho que é um comentário bem pertinente.
Isso, bem pertinente. Antes de responder, eu até em um dos meus posts eu comentei, a gente tem que ter muito cuidado em separar indicadores desses KPIs, né, dos KPIs. Porque a maioria dos KPIs, eles são mais, como você mesmo disse, voltados a metas. E geralmente, eu até cito alguns, como, por exemplo, empresas de comércio, que são o churn da base dos clientes, metas específicas, metas de vendas. Quando a gente fala de indicadores, tem muita gente que confunde, acha que o ROA é um KPI. Depende. É uma meta? Se for uma meta, aí eu posso descrevê-la. Esses são KPIs. Agora, se é para analisar o passado, então geralmente a gente utiliza os indicadores. Porque eu vejo muitos falam KPIs, mas KPIs acabam utilizando esse termo de forma mais generalizada. Então é importante observar que os KPIs eles são sempre voltados com uma visão de futuro, de metas. Então quando a gente fala de indicadores, geralmente está olhando o passado, o que aconteceu. Agora, em relação à utilização dos indicadores, pela minha experiência profissional, quando a gente está falando de empresas grandes, como bancos, HSBC, Sul América, enfim, empresas maiores, elas já têm isso na própria estrutura, na própria cultura delas. Porque sem isso, você simplesmente não consegue gerir o negócio, sem indicadores, sem KPIs, sem ferramentas de controles. Então, para empresas de grande porte é muito mais fácil, isso já está no dia a dia, todas as áreas têm seus KPIs, todas as áreas têm seus indicadores, você acaba utilizando, é uma forma de conseguir, até pelo tamanho da empresa, entender o que acontece. Eu sinto mais que tem, até antes de eu começar o meu trabalho de explicar o que são os indicadores, eu fiz uma pesquisa com alguns colegas de empresas de médio e pequeno porte, e eles pouco utilizam ou não utilizam, e quando utilizam são empresas terceirizadas que demonstram e falam, olha isso, mas eles mesmos, os próprios sócios, não conhecem, não têm ideia do que sejam ou conhecem pouco. Então, acho que o principal foco é nas empresas de pequeno e médio porte, de criar essa cultura, porque aí se você começa pequeno já com essa cultura, quando você cresce ou decide expandir ou precisa mudar a sua estratégia, fica muito mais fácil, porque você já tem as informações. Pode ser a tia do bolo, ou eu quero comprar ações, onde que eu vou comprar, não eu tenho aversão ao risco, como é que eu vou fazer? Um exemplo que eu comentei com alguns colegas meus foi a Localiza. Quando eu fazia esse estudo, eu avaliei a Localiza. E já tinha resultados muito, muito bons em 2018. E hoje a gente consegue verificar isso com a junção que ela está fazendo com a outra empresa de carros, de aluguel de carros. Então, isso também gera uma estratégia. Você identificar onde que você quer investir. Então, acho que a maior dificuldade é entre pessoas físicas e empresas de pequeno e médio porte, porque as empresas grandes já têm isso muito difundido já. Isso é interessante, viu, Stephanie? Não sei se o Jenner tem mais algum comentário a respeito, eu gostei da sua resposta, e você colocou o gancho ali das pequenas e médias também, né? Então, assim, as empresas grandes, elas são obrigadas a acompanhar a evolução dos seus indicadores, senão elas não conseguem se movimentar, e um dos principais motivos é que nas empresas muito grandes, os donos, eles não administram. Eles pagam pessoas competentes para administrar o seu negócio. E a forma como os donos, né, os proprietários, avaliam o desempenho da administração se dá por meio de indicadores. E esses indicadores, eles são todos elaborados em cima da estrutura contábil da empresa. Então, e aí vem os problemas para a pequena e média empresa. A pequena e média empresa, antes de pensar em controles, né, ela precisa pensar em indicadores. Você vai controlar o quê? Para saber o que controlar, eu quero controlar o meu nível de utilização de caixa, eu quero controlar o meu nível de utilização de dívida de curto prazo, eu quero controlar o meu nível de estoque, eu quero controlar o meu contas a receber, o meu contas a pagar. Tudo isso depende de você ter indicadores.
Mas para ter indicadores, você precisa dos demonstrativos, né? Que o seu contador geralmente não faz para você. Né? Ele faz com o demonstrativo assim, anual e tal, às vezes trimestral, mas é difícil fazer. Você tem que ter uma equipe contábil para fazer isso para você, para ajudar você a elaborar esse conjunto de indicadores. Né? E isso é fundamental. Né? Eu fiz passando uma moto, eu fiz em 2012, o valuation, que é o exercício de determinar o valor de uma empresa, e em 2012, antes da Copa, ficou o valuation em 112 milhões. E eu falei, olha, depois é uma empresa de serviços do Rio de Janeiro. Eu falei, depois de 2012, não vai ser igual. Né? Enfim, passou o tempo e de fato não foi igual. Tivemos várias crises, várias conjunturas desfavoráveis, etc. E aí eles implantaram, eu falei, olha, vocês precisam implantar um sistema de gestão integrada dentro do qual vocês possam inserir as informações financeiras. Os demonstrativos não são confiáveis. Não porque as pessoas colocam errado as informações por má conduta ou por má fé. Não, é porque cada um coloca a informação num lugar diferente e na hora de você juntar tudo, você não consegue ter um resultado coerente. Né? Você tem uma série de erros, de resultados distorcidos, etc. Né? E aí eles implementaram um sistema de gestão integrada chamado ERP, né? E só que a conjuntura de mercado mudou. Eu fiz uma outra atualização do valuation em 2017 e o valor caiu para quase 90 milhões. Alguns dos sócios não ficaram satisfeitos, pediram uma outra empresa de São Paulo para fazer, a empresa chegou a 98 milhões. Né? Estatisticamente, a diferença é pouco significativa, porque o valor de uma empresa é quase igual ao valor de um carro na tabela FIPE. É um valor para você negociar, né? É uma referência. E agora, eu participei da reunião dos acionistas, a empresa está valendo 60 milhões. Né? Em boa medida, o que corroeu o valor dessa empresa, uma empresa familiar, tá, de 3 sócios, uma empresa média, tá? Considerada uma empresa média. O que corroeu o valor dessa empresa de quase 90 milhões, se é minha avaliação, a da outra empresa, de qualquer maneira, ficou 90 e poucos milhões, para 60 milhões, ou seja, uma queda de 30 milhões. A empresa tem que crescer e não decrescer. Né? Perdeu 30 milhões, e por quê? Justamente porque os controladores tinham dificuldades de monitorar o andamento, não é que desconfiar do CFO, do diretor financeiro, não é isso, mas dificuldade de entender o que estava acontecendo embaixo do próprio nariz. Né? Porque no conselho de administração não havia profissionais de finanças. Não foram implementadas métricas, não foram implementados indicadores de desempenho para olha aqui, ó, por exemplo, a cada 3 meses, acompanhar a evolução dos indicadores econômicos. Tipo, o caixa está caindo muito, o que está acontecendo? Está começando a sair um sinal. Quando viram um problema, a empresa já estava com um buraco de caixa de 7 milhões e um passivo trabalhista superior a 15 milhões. Né? Esse é um problema real que eu não li no livro, não foi alguém que me contou, eu vivi esse problema e é um dos muitos problemas que as empresas brasileiras enfrentam. Então esse é um assunto hoje de extrema importância, né? Principalmente nas empresas que estão buscando liquidez, né, ao invés de rentabilidade agora. O que é liquidez? É o curto prazo. Né? E rentabilidade, como você falou, é o longo prazo. Né? No momento você tem que se preocupar com hoje, porque o depois de amanhã eu não sei como vai ser. Né? Exato. E esses indicadores são extremamente importantes. Eu queria aproveitar, Stephanie, e fazer mais uma... Deixa eu ver se nós temos aqui alguma outra pergunta. Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer seus comentários ou perguntar, ok? Não, por enquanto não. Assim, você, com base assim, nisso que eu falei e também na experiência que você trouxe, você vê assim, quais são os principais problemas que hoje você tem visto e as principais vantagens que você vê no uso desses indicadores financeiros, Stephanie? A vantagem da gente utilizar os indicadores, além da gente... Porque, assim, você consegue ter indicadores a partir da demonstração de resultado e do balanço patrimonial. São os padrões, né? Para você conseguir... Você, como investidor, pessoa física, quer investir na BR Malls e quer conhecer a empresa. Você consegue ir no site da BR Malls, baixar o balanço do DRE e fazer uma análise, construir os indicadores e tirar as suas conclusões sobre as condições daquela empresa. Então,
a vantagem é porque o balanço, tanto o balanço quanto o DRE, eles trazem números frios. Eles falam, eu tive tanto de lucro, eu tenho tanto de ativo, mas eu não me diz se isso é bom, se isso é ruim, se está valendo a pena, se não está valendo a pena. São números frios contábeis. Então, a partir dos indicadores, se você souber aplicá-los, saber conhecer o tipo de negócio e escolher os que sejam mais apropriados, você consegue entender como que anda aquela empresa, se ela nem só, não falo nem somente de rentabilidade, mas também de lucratividade. Se você está investindo para ter dividendos, você precisa entender se aquela empresa é lucrativa, se tem possibilidade de pagar dividendos a partir do momento que você começa a investir. Então, a gente tem muitas classes de indicadores que podem ser utilizados. Então, qual que é a vantagem? Ele permite que você conheça o negócio de forma geral, porque dentro de um balanço, por exemplo, você pode fazer análise vertical, análise horizontal, saber onde está a maior parte do dinheiro, se o capital é mais, se ela está mais tomada com endividamento, como você comentou, se ela está mais tomada com dinheiro dos sócios. Você consegue saber quais são as metas que estão associadas, se essa empresa, num momento de crise, como a gente passou agora pelo coronavírus, ela teria condições de sobreviver a uma queda de vendas, ou o tipo de negócio. Por exemplo, uma empresa de shoppings sofreu muito nessa crise, mas através dos resultados que eles demonstram, se você souber aplicar os indicadores corretamente, você consegue ver se ela tem disponibilidade de caixa, quanto tempo ela consegue aguentar, ou ao contrário, se existe alguma oportunidade, como no caso da Magazine Luiza, por exemplo, que com o e-commerce cresceu e dobrou de valor de mercado. Então, você avaliando, usando os indicadores, você consegue entender a saúde do negócio, como que ela está se desenvolvendo. Você mede desempenho, você consegue fazer uma boa gestão, não só do ponto de vista de investimento, como carteira de portfólio de investimento, mas também se você tem uma empresa ou se você faz parte da gestão daquele negócio, você consegue saber e tomar as decisões que precisa ou mudá-las no meio do caminho. Às vezes você toma uma decisão de investimento e conforme uma crise ou mesmo no meio do caminho, você percebe que aquilo não está trazendo os resultados que você esperava. Então, você, através dos indicadores, dos acompanhamentos, das ferramentas de gestão e de controle, você consegue tomar decisões mais rápidas para não ver só lá no final que aquele investimento, que aquilo que foi decidido não valia a pena. E ainda você consegue alcançar, colocar metas. Poxa, eu quero crescer 10%, mas para eu crescer 10%, onde que eu preciso investir? Onde estão meus gaps? Então, basicamente, o que os indicadores fazem, independente da classe ou da categoria, é traduzir aqueles números do balanço do DRE, e tem outras demonstrações, ou até mesmo o próprio MIS da empresa, que vai lá no banco de dados, exporta um relatório de vendas, ou dados mais específicos, como, por exemplo, de amortização, de dívida, se aquela dívida tem um custo muito alto, é melhor renegociar, ou é melhor trocar, em vez de eu usar de terceiros, usar capital dos sócios. Então, resumindo, eles são muito importantes para dar um direcionamento para a gestão do negócio, ou para a gestão de portfólio, dependendo do foco que você está utilizando. Basicamente isso. A Stephanie comentou da sigla MIS, né? É Management Information System, que quer dizer um sistema de gestão integrada, né? E, geralmente essas informações financeiras você extrai desses sistemas. Daqui a pouco eu vou ler o comentário que o Gustavo... o GC Sanches não é o gênero, eu pensei que fosse o gênero, é o Gustavo Sanches. Desculpa, Gustavo. Que bom que ele deixou o nome ali embaixo. Voltando aqui para a média empresa, Stephanie, você
As grandes, se elas não tiverem no sistema, não tem como tirar as informações, não tem como elaborar, porque o número de transações são muitas, né? São muitos insumos, são muitos processos de trabalho, são muitas pessoas, são muitas tarefas, muitos procedimentos, é um leque de produtos ou de serviços muito amplo, né? Às vezes a empresa tem filiais, às vezes a empresa tem a matriz em outro país ou em outra cidade, tem a legislação diferente, tem imposto diferente, etc. Ela precisa do sistema. As pequenas e médias precisam também, mas na maioria das vezes elas não têm recursos, né? Essa própria empresa que eu te falei, ela levou 20 anos, né, para ter um sistema maior, né? E agora está implementando o SAP, né? Mas isso depois de muito tempo, né? Porque os gestores, na verdade os conselheiros, né, que são os sócios, né, eles viram que perderam o controle. E eu vi uma outra empresa, eu não posso falar os setores, né, mas é empresa de serviços também, e de um tipo de serviço muito peculiar, né, de atendimento ao público, e é uma empresa familiar, na verdade é um grupo familiar, eles controlam várias empresas, mas 60% do faturamento vinha de uma empresa que estava num negócio, um serviço que é o mesmo há muitos anos, né? E aí, acho que eu posso falar o setor de ambulâncias, de pronto-socorro, tá? Só não posso falar o local. Então, assim, esse é um mercado extremamente competitivo. Até conhecer essa empresa, eu não sabia nada do setor. E eles estavam reclamando, por exemplo, que eu não sabia que esse era um serviço terceirizado, por exemplo, no Hospital da Unimed, Hospital na Santa Casa, etc. Eles terceirizam esse serviço. Claro, tem as normas de segurança, etc. Mas tem, assim, as empresas do setor que não atendem a todas as normas de segurança, só atendem no papel. Às vezes o carro não tem seguro, às vezes usa componentes vencidos na ambulância. Então os caras estavam reclamando disso. Ele falou assim, a gente não tem como competir nesse segmento. Tá? A gente não tem como competir. Só que assim, aí eu fui olhar as finanças da empresa, eles tinham dívidas impagáveis. Eles chegaram ao ponto de ter uma dívida impagável. Uma dívida que era quase faturamento de 2 meses, de 3 ou 4 meses. Né? Era muito dinheiro, muitos milhões de dívida, sabe? E eles não estavam conseguindo pagar, eles não estavam conseguindo gerar caixa com a operação do negócio que fosse suficiente para cobrir esse serviço da dívida. Fora processo trabalhista, né? Porque esses socorristas têm um turnover, né? As pessoas entram e saem com muita frequência. Né? E o socorrista, geralmente de ambulância, ele faz outras coisas da vida também, motorista de Uber, etc. Né? Enfim, ele vai para onde está pagando mais. E até para o concorrente, inclusive, mas não somente. Né? O único trabalho assim, mais especializado ali é do paramédico, do médico mesmo. Né? Se tiver lá, que às vezes nem tem. Né? Então, assim, só que o mercado mudou, etc. Mas quando o mercado chegou para eles e disse, olha, vocês estão praticamente fora. Eles já estavam numa situação que eles não podiam fazer quase mais nada. Eles iam ter que dissolver a empresa, liquidar a empresa, pensar. O problema deles era como liquidar a empresa. Né? E tudo chegou a esse ponto porque eles não controlavam a empresa, eles não tinham mecanismos de controle. Eles implementaram sistemas muito tarde, né, muito tardiamente. Perceberam vários problemas, perceberam furto, perceberam desvio de caixa, perceberam não só isso, mas perceberam também muitas despesas desnecessárias dos próprios administradores, entendeu? Vai para os Estados Unidos de primeira classe, sabe? Coisas assim, entendeu? E quando viram, assim, não, nós temos um buraco aqui que a gente não consegue tampar. Né? E ficaram muitos anos tirando a tampa de um buraco para colocar em outro. Isso foi falta de planejamento financeiro, falta de uso de conhecimento financeiro, e é um conhecimento mínimo, tá, que você precisa ter para aprender a acompanhar a evolução dos fundamentos econômico-financeiros da sua empresa. Isso é fundamental, isso quebra a empresa. E aí vem um comentário que eu ia te fazer, assim, Stephanie, eu não sei se você está por dentro disso, mas assim, existem hoje muitos sistemas, né, para pequena e média empresa. Você vê esse movimento no mercado das empresas menores estarem tentando se preparar para poder fazer uso desses indicadores por meio de sistemas de informação? Porque até 10 anos atrás era uma coisa praticamente impagável, né? Era muito caro. Isso, é que
quando você começa pequeno, como eu dei o exemplo, a tia do bolo, você consegue utilizar um Excel, um Access, mas é como você falou, se você não conhece, se você não tem um conhecimento básico, nem que seja um cursinho no Sebrae, por exemplo, não adianta, você pode ter o sistema mais parrudo que você não vai conseguir fazer gestão de nada. Sem falar as questões de governança corporativa, né, como você comentou, dos donos da empresa, tirando dinheiro do caixa, enfim. Então, existem muitas questões que vão muito além. Mas quando a gente fala de sistemas, nessa empresa onde gerou a necessidade do cálculo do EBITDA, era uma empresa média, em termos de faturamento, o faturamento não era tão alto, mas em ativos e estoque era um valor relevante. E tinha uma rentabilidade boa. A gente usava um sistema que era o TOTUS, que era mais acessível, tem lá as suas limitações, né? Porque a gente tem que entender que você comprar o pacote, né? Seja o SaaS, seja o SAP, seja o TOTUS, qualquer ERP que você for avaliar, você tem um pacote lá que você fecha e aí você consegue utilizá-lo. E aí, dentro disso, tem as suas limitações. A gente tinha muita dificuldade de gerir estoques, a gente tinha dificuldade de alguns relatórios, de trair alguns relatórios, fazer controle de gestão de contratos, por exemplo. Mas você consegue adequar, se adaptar, desde que você tenha o conhecimento do que você precisa olhar, aonde que eu preciso olhar. Porque se você tem o foco, poxa, a minha deficiência hoje é controlar o meu estoque. Então, qual que é o investimento e qual que é a relevância disso para que eu possa investir nisso? Eu não tenho caixa hoje, será que vale a pena o endividamento? Qual que é o resultado disso no longo prazo? Então, tem um outro problema também, como você comentou, complementando, é muito o imediatismo, é muito dinheiro. Pode sim, sistemas são caros, existem algumas opções no mercado, como eu falei, tem o TOTUS, você consegue algo mais acessível. Tem até Se é uma aplicativos, empresa. né, de celular para as pequenas e médias, né, Stephanie? Isso, hoje você tem uma gama muito grande, você tem aplicativos, você tem pacotes, conforme você vai tirando as funcionalidades, ele vai ficando mais em conta. O importante, eu acho que o fundamental, além da questão legislativa, que você precisa fazer os controles, é você ter aonde armazenar aquela informação e saber tratar de forma correta. Ter uma análise. Porque não adianta eu analisar 1 milhão de indicadores, sendo que a base que me traz esses valores, ela não está correta, não tem lá uma qualidade. E nessa empresa que eu trabalhei, que tinha o problema de estoque, todo o controle contábil, lógico, os lançamentos eram feitos no sistema, mas conciliação, relatório de despesa, tudo era Excel. A gente tinha lá um sisteminha de BI que lia o banco de dados da TOTUS e a gente buscava informação lá para poder fazer os controles contábeis, porque o sistema TOTUS, nas funcionalidades que a gente tinha, a única coisa que ele fazia eram os registros fiscais, que é o livro contábil que precisa fazer lá o e-social, fazer a transmissão. Então, ele tinha só a funcionalidade tributária, a funcionalidade contábil, na qual ele gerava os relatórios e transmitia para a Receita. Então, a gente tinha uma gama de legados, de sistemas de puxadinhos que a gente ia juntando, tentando fazer ali uma coxa de retalho para poder ter alguma informação. Porque a gente tem que entender que ter alguma informação é melhor do que não ter nenhuma. Sem dúvida. Quando a gente foi teve a auditoria da KPMG lá na empresa, a gente descobriu que tinha um rombo enorme no estoque. Porque o sistema não fazia a gestão direito. Então, também não adianta você ter só o sistema. Porque quem faz a parametrização somos nós, pessoas, né? Os funcionários. E a gente descobriu que tinha uma parametrização por trás que não fazia o menor sentido e o estoque estava inflado. Por conta do antigo proprietário que vendeu para esse fundo de investimento
ele inflou o estoque para dar um maior valor para a empresa. Quando a gente abriu lá a caixa de Pandora, tinha um emaranhado de coisa que não fazia o menor sentido. Então, existem uma série de coisas que você precisa avaliar. Você não precisa ter o sistema mais parrudo. Você precisa ter a informação correta. Você só tem condições de usar um Access porque você vende bombom, você quer controlar, você quer você fez um cursinho no Sebrae, quer entender como melhorar a sua empresa, você pode começar com Excel. Eu trabalhava numa empresa de médio porte que toda a conciliação era em Excel. Então, você tem que saber utilizar as ferramentas que você tem disponível. E se você pensar, se você for avaliar, as empresas grandes, elas são muito piores nesse sentido. Porque, principalmente bancos que vão adquirindo um ao outro, as informações chegam uma hora que muda o sistema, aí você faz migração, aí não migra direito, ou migra errado, ou aquela informação não é completa. Na Sul América, como estudo de caso, por exemplo, existia um sistema da IBM, que o código ficou antigo, então eles precisaram trocar por um sistema de uma outra empresa que era mais recente. Dava menos custo de desenvolvimento e de correção de falhas, até porque muda, o sistema muda, a tecnologia melhora, o que era de papel fica sistêmico, então esse monte de migração também perde qualidade. Então, o fato de você ser grande e ter sistemas parrudos não necessariamente significa que você faz uma gestão de dados de boa qualidade. Pelo contrário, você tem equipes inteiras, terceiros, essas empresas gastam uma fortuna justamente corrigindo essas falhas, principalmente quando elas passam por incorporação, por mudança de produtos, ou quando há uma norma que é alterada, de repente uma vírgula que o Banco Central muda numa circular, você precisa mexer em todo o sistema, aí você tem todos os reportes que você faz para os reguladores, e aí você descobre que não está certo, precisa mexer em tudo. Então, isso não deve ser um empecilho. O que você deve se preocupar é o que eu tenho em mãos, seja para eu poder gerar o meu portfólio de investimento, minha carteira de ações, ou se eu tenho uma micro, média empresa, o que eu posso utilizar para ter como informação e garantir que aquela informação seja correta. Hoje em dia a gente tem uma série de opções, como você falou, que facilitam, né, que acabam, de certa forma, sendo menos onerosas. É assim que eu vejo. Entendi. Se a gente for resumir esses pontos que você colocou, Stephanie, você fala do aprendizado, né? Quem usa essas informações precisa entender o que está sendo analisado, né? Da inteligência que existe por trás dos indicadores, né? Você precisa saber o que... Quer dizer, a inteligência eu quero dizer você interpretar aquelas informações, né? Isso é um exercício que não é imediato o aprendizado, né? E o indicador é uma coisa dividida por outra. Por exemplo, lucro dividido pelas vendas. Isso é um indicador que se chama margem de lucro, né? Para cada R$1 que eu vendo, quanto sobra de lucro. E assim por diante. Esses são os indicadores. Uma coisa dividida por outra. E o A dividido por B, eles têm que pertencer a categorias semelhantes. Você não pode, como dizia um professor meu, comparar bananas com maçãs só porque as duas são frutas, né? Eles têm que fazer parte do mesmo elemento de análise. E existem muitos indicadores, né? Mas assim, existem os grupos principais. A Stephanie comentou indicador de endividamento, indicador de liquidez, indicador de rentabilidade, indicador de giro. Por exemplo, o giro, eu quero saber quantas vezes por trimestre eu consigo fazer o meu estoque girar, né? O meu estoque sair do lugar e ser renovado. Indicadores também de prazo, quanto tempo em média eu levo para receber dos clientes, quanto tempo em média eu levo para pagar os meus fornecedores, quanto tempo meu caixa fica ali
quanto tempo, quanto de caixa eu tenho em relação às minhas vendas, e assim por diante, né? Quanto de resultado eu consigo gerar para cada R$ 1 de juros que eu pago para o banco, né? São muitos. A gama é extremamente variada, e como a Stephanie colocou, cada tipo de negócio tem a sua especificidade, se é indústria, se é serviço, uns têm mais custo fixo, outros têm mais custo variável, né? Para um, o elo mais importante é a liquidez, é o curto prazo, é o contas a receber e o caixa. Para outros, é a rentabilidade dos ativos maiores, as máquinas, os equipamentos, né? E por aí vai. Mas você precisa ter demonstrativos, né? Estou fazendo um resumo aqui da nossa conversa. Você precisa ter demonstrativos, balanço patrimonial, demonstração de resultado e fluxo de caixa, porque é a partir destes demonstrativos que são elaborados os vários indicadores, né? E você precisa de um sistema, que pode ser um Excel, que pode ser um aplicativo de celular, que pode ser um sistema mais robusto, porque você não consegue organizar todas essas informações na sua cabeça, são muitas, né? Por meio de um sistema você consegue traçar uma evolução no tempo, você consegue fazer projeção, você consegue fazer orçamentação, você tem todas as informações para precificar, né? Você consegue, como a Stephanie comentou, você consegue até entender se vale a pena nesse momento, se você tem condições de, nos próximos meses, honrar um empréstimo que você está pensando em fazer, né, para poder investir no crescimento do seu negócio, ou compor estoque, né, se você tem condições de honrar o serviço da dívida nos próximos meses, e por aí vai. É uma infinidade de possibilidades que existem, né, e existem por consequência desses mecanismos de controle que são os indicadores, né. A Stephanie, vocês podem contactá-la diretamente no Instagram e no LinkedIn, né? Você está no LinkedIn como Stephanie Raposo, né? Stephanie, Isso. Phane, né? Stephanie Raposo. Tanto no Instagram, acho que no LinkedIn é só escrever seu nome, que eu acho que não é difícil de encontrar, né? É muito mais fácil que o meu, você colocar Alex Alves ali, vai aparecer uma lista enorme de gente. Fiquem à vontade para contactá-la, né? Ela coloca vários posts, não só sobre indicadores, mas sobre o conhecimento financeiro, né, que as empresas precisam ter, organizar, para poder tomar melhores decisões. Não é isso, Stephanie? Isso. Eu queria encerrar, a gente tem um tempinho aqui, 8 minutos. Nós temos um público aqui de empreendedores, né, as pessoas que eu conheço aqui que estão participando, o professor João Martinez, que honra tê-lo aqui conosco, colega lá da Exalc, da Universidade de São Paulo, onde eu trabalho aqui em Piracicaba. Um público que pode ter um pouco de interesse em ouvir de você, Stephanie, só para a gente poder encerrar, que conselho que você dá, sobretudo para os mais novos que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho? Eu não sei se... Eu entrei em finanças por acaso. Eu não gostava de finanças, né, na época da graduação. Eu não sei como é que foi a sua trajetória, mas assim, se você for dar um conselho a uma pessoa mais jovem que você, que está entrando, ou está querendo entrar no mercado de trabalho como estudante, né, de graduação ou de pós-graduação, o que você aconselharia essa pessoa? Se o interesse for trabalhar nessa área de informações, análises de resultados, planejamento, eu acho que, claro, a questão do conhecimento teórico que você obtém na graduação, como, por exemplo, eu fiz administração, onde eu tive uma visão da empresa como um todo. Depois eu fiz contábeis, que foi mais específico. Então, acho que você tendo o conhecimento teórico já é um começo. Para essa parte específica de planejamento, aí requer algumas habilidades adicionais, como, por exemplo, saber mexer em algumas ferramentas de extração de dados, como, por exemplo, conhecer os códigos, pelo menos o básico, você não precisa ser nenhum desenvolvedor. Conhecer alguns códigos básicos de SQL, saber utilizar algumas ferramentas, como o SAS, por exemplo, que é uma ferramenta de banco de dados e estatística, o próprio SQL, Oracle, porque sempre que você precisa juntar uma base de dados, extrair alguma informação específica,
Porque geralmente as empresas já têm um departamento de contabilidade. O profissional da área de informações gerenciais, de planejamento financeiro, ele vai um pouco além dos números contábeis. Ele tem que conhecer a empresa, conhecer o negócio, conhecer quais são as atividades. E uma das funções é extrair relatório. Mas como que eu vou extrair relatório? E colocar no Excel para poder fazer um cálculo de um indicador, de um ROA, de um fluxo de caixa, uma movimentação financeira. Então, o próprio VBA do Excel já ajuda na otimização dos dados. Então, além de todo o conhecimento acadêmico, que é importante, que ajuda a abrir portas e te dá todo o embasamento para conhecer, saber como utilizar as demonstrações, o que são as empresas, entender a questão do macroeconômica. Eu acho que essas ferramentas de dados, até porque hoje com esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem, é um pouco difícil de fugir disso. Você não precisa ser nenhum desenvolvedor, mas você tem que conhecer pelo menos um SQL, porque eu não conheço o SAS, por exemplo, com sistema de estatística. Mas eu sei fazer um código de SQL, dentro desse sistema eu consigo utilizar o SQL, apesar de não performar tão rapidamente quanto os próprios códigos desse sistema específico, mas você já consegue se virar, você já consegue obter uma informação. E, lógico, Excel, PowerPoint, para você fazer a apresentação, e tem que ter análise crítica, porque não adianta você só extrair os dados, você tem que saber interpretar, criticar. Esse número faz sentido? Tá, eu vou pegar isso ao longo do tempo, como que isso performou? Tá? Quais são as variáveis que estão dentro disso? Quando você vai fazer um planejamento estratégico, por exemplo, você acaba indo um pouco além do balanço, do DRE, do fluxo de caixa. Então, eu acho que esses cursos de códigos, de sistemas, eles ajudam. Porque hoje todas as empresas que eu passei, em algum momento eu tive que pôr a mão lá e extrair uma informação, ou eu mesma surgiu uma demanda específica, você tem que se virar para conseguir aquela informação. Então, esse tipo de conhecimento te dá um pouco de liberdade. E aí, conforme você vai errando e acertando, você vai adquirindo a experiência, né? Muito você aprende na prática. É mais ou menos isso que, para ajudar a entrar nesse sistema, nessa área de planejamento financeiro, de análise de resultados, eu indicaria até algum curso, nem que seja básico, ou de Tableau, ou de SQL, alguma ferramenta de estruturação de dados. Bacana. Legal. Stephanie, muito obrigado pelo seu tempo. Nós vamos terminar no tempo certinho. Acho que a sua mensagem foi transmitida para os colegas. Mais uma vez, fiquem à vontade, se vocês, quem veio da rede da Stephanie, quem veio da minha, quem veio de fora, para nos adicionar nas suas redes, né? Nós utilizamos as plataformas, as mídias sociais com propósito profissional, né? Então fiquem à vontade. Eu também aproveito para fazer uma propaganda de um curso que eu estou oferecendo em gestão financeira, em que a gente aborda essas questões. Você pode encontrar as informações aqui no meu Insta. Fiquem à vontade, qualquer que seja o seu interesse, a entrar em contato com a gente para poder discutir as suas dúvidas. E, mais uma vez, Stephanie, e a todos aqueles que estão aqui, muito obrigado pela participação de vocês. Aproveito e desejo uma ótima noite a todos. Obrigadão. Obrigada a você pelo convite e pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento. Muito Obrigada. Bom, Stephanie. Espero você na próxima ocasião. Tchau. Tchau, tchau.